Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró e da Superintendência Geral. E neste trimestre, iniciamos já o mais novo trimestre, nosso terceiro trimestre que está com uma lição maravilhosa, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O autor é o pastor Douglas Batista e temos o livro de apoio. Então, todo professor, ele deve, sem falta, observar também o livro de apoio da nossa lição. E dando seguimento aos nossos estudos, hoje é a lição de número 2, que será no dia 9 de julho de 2023, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E você, meu irmão, meu querido ouvinte, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, pela Rádio Libertador FM 96.3 e pelos canais da TCM TVA de Mossoró 8h38, que temos reprise desta lição. Então, lição de número 2, todo professor ele deve buscar auxílio. Nosso estudo ele é apenas uma visão da lição para dar um norte aos professores que irão ministrar esta aula maravilhosa. Nosso textuário diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso de número 20. Verdade prática, ela é uma síntese da nossa lição, é o resumo da nossa lição. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 3, vai do versículo 9 ao versículo número 20. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas o professor, ele deve, além de fazer essa leitura bem didática, deve também ter as leituras diárias de segunda a sábado, que também devemos acompanhar esta maravilhosa leitura dos textos bíblicos. Temos também nossos objetivos. Então, cada tópico ele tem um objetivo e os objetivos eles devem ser observados. Por exemplo, objetivo 1, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ou seja, temos que expor a natureza do pecado. O tópico 2 é pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina do pecado, mostrar o que essas teologias elas andam fazendo. E o objetivo 3 é mostrar as consequências caso normalize o pecado. Normalizar o pecado, nós temos que enfrentar este tipo de situação. Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 16. Eu vou edificar a minha igreja, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Observe, não é o inferno que vai à igreja, pelo contrário, é o contrário. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nós temos 3 tópicos. Tópico 1, vamos definir o que é pecado. Temos o tópico 2, cada tópico ele tem seu subtópico. Tópico 2, as teologias modernas. E tópico 3, a normalização do pecado. Então, meu querido, a Bíblia, ela apresenta de maneira clara e bem abrangente sobre o pecado. Pecado é pecado e ponto final. Suas consequências, a necessidade da redenção que houve, só ali no Jardim do Éden houve uma consequência, houve um juízo, houve uma redenção. E, no entanto, ao longo dos anos, irmãos, a seriedade do pecado ela tem sido diminuída de uma natureza distorcida. Então, pessoas que tentam diminuir o pecado ou até achar que o pecado é algo normal, né? Eu posso viver da maneira que eu quiser, sem me preocupar com as consequências que irá surgir depois. Vemos que todo pecado ele deixa uma consequência. Isso a gente vimos
em todo o decorrer da palavra de Deus, pessoas que distorceram ou tentaram ir contra essa palavra, Deus sempre trouxe um juízo para aquela nação ou para aquele povo, né? Então, o ensino bíblico sobre a natureza do pecado. Então, vamos lá. Qual a definição de pecado? O que é pecado? Isaías deixou bem claro que, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2, e os vossos pecados cobrem o seu rosto para que não ouçam. Há pessoas que tentam amenizar a iniquidade, que é pecado menos severo. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, deixou bem claro que pecado era pecado. E é interessante que aqui nas cartas do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo de número 4, diz o seguinte, 1 João 3 e 4 diz o seguinte, olha, qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então não há pecado pequeno e não há pecado grande. Pecado é pecado. E todos que cometem, irmãos, mas João diz que todos cometem pecado. Sim, cometemos pecado, mas nós temos o arbítrio, temos o Espírito Santo que nos convence do nosso erro e Ele está pronto para nos perdoar. Mas há pecado que fere diretamente os atributos de Deus. Então, no Novo Testamento, é interessante que essa palavra, definição de pecado, como o autor ele cita aqui, ele cita chatá, né, hamatia, e isso é comum como a gente utiliza em algumas teologias esse termo grego para a definição de pecado. É tanto que lá na primeira, em João 3:4, ele já define também, onde a gente leu, essa prática de pecado. Então, há vários aspectos para descrever essa modalidade de pecado. Por exemplo, no Novo Testamento, essa palavra hamatia. O que essa palavra, essa expressão quer dizer? Nós encontramos essa expressão lá em João capítulo 9, versículo 41, que significa transgredir, praticar o mal ou pecar contra Deus. É tanto que no textuário deixou bem claro, né, que eu só sei o que é pecado através da lei. Então essa palavra hamatia é uma ação destacada de cometer erros, de falhar, de desviar o caminho, enfatiza uma natureza que foi transgressora na obra de Deus, e o autor deixou bem claro que é você errar o alvo, e é você acertar o alvo, mas o alvo errado. Então, deixa bem claro essa palavra hamatia. Você se perdeu pelo caminho, você andou em caminhos errados. Também utiliza a palavra adakia. Essa é uma expressão que foi falado aqui agora, que é uma expressão grega que significa iniquidade, maldade ou injustiça. Então está associado. Então quando Isaías falou, todo aquele que comete iniquidade, todo aquele que comete maldade, que comete a injustiça, é pecado. Por isso que ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou fez a maldade, ou fez a injustiça. E os vossos pecados, olha aí, encobrem o seu rosto para que vocês não ouçam, né? Então, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, e também em 1 João, capítulo 5, verso 17. Ela descreve o pecado como uma violação do padrão, aquilo que é padrão, aquilo que é moral, aquilo que é divino, aquilo que tem justiça e que tem amor. Então, esses tipos de coisa, dessa palavra, adakia, eu faço uma distorção da falta do amor de Deus e contra o próximo, ou seja, eu estou cometendo injustiça. Então, essa palavra, ela também é associada ao termo pecado, dependendo do seu contexto. Lá em Mateus 22, do 37 ao 40, a gente pode conferir. Lucas, capítulo 10, versículos do 27 ao 37, né? Então, além disso, a adakia também se refere ao pecado como um poder que escraviza e engana o indivíduo. Olha só como é interessante. Romanos 5:12 fala isso e Hebreus 3:13. Também outra palavra relacionada ao termo pecado é anomia ou anomia, né?
Essa palavra, ela denota da ilegalidade, também iniquidade, rebelia contra a lei de Deus, ou seja, você se rebelasse contra aquilo que Deus propôs, né? Mateus 7:23, quando vai deixar bem claro naquele juízo, quando as pessoas vão curar, vão falar em línguas, vão fazer maravilha, e o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: olhe, eu nunca lhe conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram o quê? A incredulidade, a iniquidade. E Hebreus também 13:12, essa palavra lá em João é a palavra associada à anômia, que é a iniquidade. Então, muitos dos termos é associado a essa prática de pecado. Então, essa palavra, ela se destaca em uma violação deliberada e consciente dos mandamentos de Deus. Olha só. A anômia representa a negação da autoridade divina e uma atitude de desobediência à lei de Deus. Isso mostra claramente sobre esses termos. E também apístia, essa palavra, ela significa incredulidade, infidelidade. Apístia descreve a falta de fé e a falta de confiança em Deus. Então, isso mostra que, através desses termos, há uma universalidade de pecados aí, e um aspecto crucial, essa palavra pecado, para entendermos a sua natureza, de que ela predomina, de que ela se origina, que a Bíblia deixa bem claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora, precisam da glória de Deus. Então, o pecado, ele não é exclusivo entre indivíduos, certo? Mas permeia toda a raça humana. Então, essa universalidade demonstra a nossa incapacidade de alcançar perfeição por nossos próprios esforços, e precisamos de uma necessidade interventora de um Redentor para a nossa redenção. Então, pelo meus méritos, eu não tenho como eu chegar diante de Deus. É tanto que Ele nos amou primeiro. E aí surge, a primeira pessoa a falar essa palavra, pecado original, foi Agostinho. Então aí há um pecado original e uma depravação total. Quem defende a depravação total, ele deixa bem claro que o homem nasceu depravado e isso não há um meio de salvação. Então nós lemos aqui que precisamos de um Redentor. Sim, teve o pecado original de Adão e Eva. Esse pecado original, ele arruinou toda a raça humana. Isso teve uma consequência drástica com esse pecado original. Todos os homens passam depravado? Sim, todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Precisou Cristo morrer por nós e nos transferir esse pecado. Então, nesse contexto, irmãos, de pecado original, toda a raça humana, de tal modo, passou já a ter queda. É tanto que, no texto aqui, primeiro ponto aqui, ele fala queda com o Q maiúsculo. Então, quando se refere ao Q maiúsculo, se refere ao pecado original, que isso transferiu para toda a raça humana. Então, é tanto que esse mal que está na nossa natureza, que todos os seres humanos já nascem em pecado, o Salmista capítulo 51, versículo 5, deixou bem claro, todo mundo nasce já no pecado. Então, o pecado, ele não é passado adiante meramente por uma força. Isso Jacó Armênio já dizia. Ele salienta sobre a abrangência desse pecado, que eu preciso de um Redentor. Então, Jacó Armênio ele já deixava isso bem claro. Contudo, apesar de sermos corrompidos dessa queda, ter uma natureza corrompida, pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Isso está em Romanos capítulo 13, versículo 24, e em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meus queridos, logo, logo iniciaremos nosso bloco 2 com o tema Teologias Modernas.
dessas teologias, ela tem um pouco de perigo aí. Então, não sai do seu local, que logo logo iniciaremos nosso bloco de número 2. Meus amados irmãos, estamos de volta agora para o bloco de número 2, com o tema Teologias Modernas. E isso, temos que ter cuidado com essa teologia. Com o advento do Renascimento, do Iluminismo, a partir dos séculos 14 a 17, houve uma gama de conceitos antropocêntricos, ou seja, voltado para o homem, né? E um Papa Paulo VI, ele, no Concílio do Vaticano II, surgiu esses concílios de Medellín. E esses concílios, esses homens, eles começaram a ter umas teologias modernas que a questão do pecado estava relacionada às questões sociais. Ou seja, eu tinha que primeiro falar sobre toda a sociedade, eu tinha que tirar da pobreza, eu tinha que ser tratado, considerado um nível econômico, social. Então, eles, através da década de 80, eles passaram a ter essa deturpação da doutrina do pecado. Ele dizia que o pecado não era meramente moral, mas estava relacionado a toda a sociedade. Isso foi um conceito que surgiu da Igreja Católica, e essa teologia católica ela passou a discutir sobre a questão social da Igreja, que eles chamam o DSI. Então, o Papa Leão XIII, ele promulgou que o intento era manter os primárdios de quê? Primárdios de valores morais para mediar conflito entre socialismo e liberalismo, certo? Então, em seguida, Papa Pio XI e Pio XII, eles puseram uma nova cristandade sobre isso. O pecado agora não é mais meramente o que eu faço, mas sim aquilo que está associado à humanidade. Então, se eu cuidar de toda uma nação, se eu tirar a pobreza, se eu retirar muita coisa que está lá, eu não vou ter pecado. Isso era a mente desses padres, mas quando passamos a meditar nas Escrituras, certo? Vemos que a mudança disso aí, ele mudar tanto a natureza do pecado, ela tanto estrutural como moral. Ele dizia que era da estrutura, olha, é da sociedade. A sociedade está dessa forma. Então, isso a gente vê muito, quem prega isso é o lado comunista. Então, o cristão, ele não deve associar essa prática, porque comunismo é a mesma coisa de ditadura. Eu não vi comunismo sem afligir cristão, sem privar a sociedade de muitas coisas. Então, esse homem fazia isso, esses homens. E aí surge a teologia da libertação. Então, essa teologia da libertação também surgiu também por um padre excomungado, que é Leonardo Boff. Esse homem, ele foi excomungado pela Igreja Católica. Ele é tido como um pseudo-intelectual e defende o socialismo e a ditadura de Cuba. E existem vários livros desse homem no meio da sociedade defendendo esses tipos de prática. Então, eles arrazoam que o pecado é algo que constrói por meio de estruturas opressoras. Olha só, tais como pobreza, é questão da injustiça, é questão da desigualdade. Então, dessa forma, a redenção de Cristo, certo? Ele deixa nula. Então, a redenção do pecado, ela não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso por questões sociais. Isso é a questão que eles pregam, mas a gente já vemos que pecado, ele faz parte da minha concepção moral, da minha ética. Então, isso os textos bíblicos deixam bem claro.
a questão da sociedade é uma consequência daquilo que eu faço, daquilo que eu prego, daquilo que eu analiso. Então, eles pregam que o pecado, ele constrói essas estruturas. Mas estruturas o quê? De pobreza, injustiça? De maneira alguma. O pecado, ele é outra realidade. Então, jamais podemos ir com essas teologias modernas que têm surgido aí, que infelizmente está deturpando a palavra de Deus. E esse liberalismo teológico, irmãos, essas teorias, elas reduzem a fé cristã, certo? Em militâncias ideológicas, que são ideias colocadas na mente deles, ideias sociológicas, políticas, socialistas e marxistas, que o autor já deixou bem claro que é Karl Marx, né? Que o autor da lição deixou bem claro através disso aí. Então, eles mostram que, através disso aí, ele vai ter uma transexualidade, uma liberação total dessa situação. Então, em hipótese alguma, podemos deixar que esse liberalismo teológico possa acontecer nos dias de hoje, porque aí ia ser uma depravação total. Não existe pecado feito pela sociedade, não. Eu peco porque a minha natureza ela já foi decaída, mas eu preciso de um Redentor, preciso obedecer a palavra, eu preciso obedecer às leis. Então, isso aí, eles colocam algo como meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que eu quiser, eu faço o meu corpo o que eu quiser, eu posso matar, eu posso mutilar, em hipótese alguma. A Bíblia deixou bem claro que meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus e precisa ser conservado, precisa ser bem tratado, porque o Espírito que foi dado, ele foi outorgado, ele disse, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, meus amados, nós iremos iniciar agora o bloco 3 com a normalização do pecado. Não sai do seu local, que logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 3. O bloco 3, ele inicia como o pecado ele ser normalizado, sobre imoralidade sexual e sobre desassocialização da vida. Então, isso aí é uma violação aos princípios, uma violação à ética, tanto que ética e moral, em termos gerais, ela tem definição, né? Então, o que é ética? Ética são os valores que regulam a minha conduta como pessoa. Então, ética é isso. Isso a gente podemos encontrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ética é isso, quem sou eu? Sou o Joseone, dito mais como professor Joseone. Então, eu tenho que andar com essa ética, com essa conduta. E conduta já é a moral e a prática, né, dessa conduta que eu tenho como ética. Então, ética é os valores que regulam a conduta de uma pessoa. E o que é moral? É a prática dessa conduta. Então, disso o texto, como eu sou diante da sociedade. Então, nessa concepção, eu tenho que ter obediência aos princípios bíblicos. Isso reflete um caráter de um cristão. Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, dessa forma, no livro Obra e Valores Cristãos, na página 10 de 2018, ele diz assim: os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mutações. É só uma. A verdade bíblica não pode ser relativizada ou flexibilizada para atender o egoísmo e o hedonismo da raça humana. O texto bíblico permanece inalterado e inelegível. Olha só, aliás, ilegível. É claro o texto. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente e a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Então, eles condutam o corpo como a violação do corpo, um afrouxamento da moral com ideologia de gênero,
a erotização das crianças. Vemos canais de televisão erotizando isso. Canais de televisão, agora teve uma semana agora, canais passando este tipo de situação. Os filmes têm a faixa etária, o que é livre, o que não é livre. Infelizmente, estão deturpando a palavra de Deus. Isso é pecado. Então, quando a gente minimiza o pecado, a gente está fazendo uma transgressão a Deus. É uma tendência preocupante isso na sociedade atual. Então, a igreja hoje, ela precisa estar de joelho, orando, e um cuidado. E um cuidado porque o texto fala sobre o espírito da Babilônia. Isso é o anticristo que vai surgir. Quem vai eleger o anticristo não é o socialismo e não é o comunismo. Vai ser a democracia. Pessoas colocam e tiram pessoas do poder, e pessoas que vêm com esse pensamento de que pecado não existe mais, pecado está ultrapassado, a Bíblia está ultrapassada, agora precisamos ter umas tendências culturais contemporâneas, a influência de situações que é contra os princípios da igreja, pessoas querendo calar a igreja. Isso não pode acontecer, porque o texto deixa bem claro, não há um justo sequer na terra. Então, quem quiser ser justo diante de Deus tem que se converter aos seus caminhos. Pecado é pecado. Não podemos jamais permitir isso. Então, a minimização do pecado é uma tendência preocupante. Muitas vezes o pecado é visto como algo insignificante ou ofensivo, e suas consequências são subestimadas. No entanto, a Bíblia nos ensina claramente que o salário do pecado é a morte. O pecado não deve ser tratado com leveza, pois é uma transgressão à lei de Deus e tem sérias implicações com relação a Ele, a Jesus, a Deus. Não podemos permitir isso. No nosso Código Civil, deixou bem claro sobre a questão da vida. Já é tido na concepção. Hoje, através de uma canetada pelo Supremo Tribunal, uma violação ao Código Penal, a partir do artigo 129, o aborto já é utilizado em alguns aspectos. Isso totalmente contra a lei de Deus. Em situações monocráticas, o STF ele assina algumas coisas que é contra a lei de Deus, certo? Então, as tendências culturais contemporâneas, elas exercem uma influência significativa na deturpação do pecado, né? Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossatisfação, o relativismo moral. Tudo é normal, não, isso não existe, o que é certo para você não pode ser certo para mim, não pode, certo é certo e errado é errado. Eu não posso dizer que isso aqui é papel, não é papel para você, mas não é papel para mim. Isso é relativismo, isso não existe. Pecado é pecado, quem faz tais coisas está fora do reino de Deus. Então, essas influências culturais muitas vezes buscam desvalorizar, desacreditar, promovendo ideias com tudo normal, querendo colocar até na igreja esse relativismo, né? Então, Jesus disse, como eu disse no começo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, a relativização do pecado é uma deturpação comum nos dias de hoje, isso a gente podemos ver. Muitos argumentam que o pecado é uma questão subjetiva, dependendo das circunstâncias e intenção do indivíduo. Eu ser contra alguém, eu passo a ser taxado como inimigo, como homofóbico, como legalista, como retrógrado. Então, são vários adjetivos colocados na minha pessoa porque eu discordo de algo, certo? Então, isso é uma deturpação. O apóstolo João afirma claramente que todo aquele que comete pecado transgride a lei. Transgride a lei, porque pecado é a transgressão de lei. Ele também diz, todo aquele que comete pecado procede do diabo. Não podemos nos calar. Então, fique com Deus. Então, essa distorção e compreensão da graça presente, certo? Então, a nossa condição é o quê? Pregar a palavra, sermos firmes e
jamais permitir essa condição de pecado entre toda a sociedade. Então, meus queridos, muito obrigado. Nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora FM 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém.